Olá, agora sim. Estamos aqui no segundo dia, 2 de outubro, com a segunda aula e última, na verdade, do Mike, que vai falar sobre uma introdução aos funtores polinomiais, porque amanhã é o Steve que vai fazer a apresentação dele, então o Mike estava preparando a gente para isso. Então, quero agradecer a todos que nos acompanham aqui e agradecer ao Mike por estar fazendo esse mini curso para a gente. Mike, fica à vontade para começar. Tá bom. De novo, obrigado pela oportunidade de falar aqui. Eu vou começar hoje retomando um pouco do que eu fiz na aula passada. Na aula passada eu acho que eu corri um pouco, porque eu achava que não iria dar tempo, mas acho que vai ser importante eu relembrar o conteúdo da aula passada, porque basicamente todo o resto vai depender desse conteúdo, né? Então a gente tem que entender ele bastante bem. Eu comecei falando. Vou começar relembrando, na verdade, o que são adjunções, porque, na verdade, o que a gente vai ver daqui para frente é basicamente um cálculo com adjunções. A gente vai fazer um cálculo com adjunções específicas que, como eu vou relembrar, vai dar origem ao que a gente chama de categorias localmente cartesiano fechadas, né? Então, se eu pego um funtor f que vai de D para C e um funtor G que vai de C para D, eu digo que F é adjunto à esquerda de G se e somente se eu tenho uma bijeção, tá? Uma bijeção natural entre os homomorfismos em C de F de B para A e os morfismos em D de B para G de A. Tá? Aí, o que que acontece? Essa bijeção, né, para cada Gzinho aqui, eu vou, a partir dessa bijeção, encontrar um Gzinho barra do lado direito, que eu vou chamar de transposto, pela adjunção. E se eu transpor G duas vezes, eu vou chegar em G novamente. Como é uma bijeção, a gente vai no sentido contrário também. Para cada F desse lado direito, posso transpor F para o lado esquerdo, e a transposta dupla de F é igual a F, certo? E dizer que essa bijeção é natural significa que se eu tenho um morfismo dessa forma aqui, né, que é essa composição do lado esquerdo dessa adjunção, se eu transpuser ele, eu vou obter esse morfismo aqui do lado direito da minha adjunção, que é simplesmente a transposta de G composta com G aplicado em Q, que é esse morfismo aqui. E, como é uma adjunção, do outro lado também vale. Se eu tenho essa composição aqui, a transposta dessa composição vai ser isso aqui, que vai ser F de R transposta com F. E aí, relembrando que adjunções são unicamente determinadas, a menos de equivalência de funtores, certo? Eu vou dar alguns exemplos de adjunção, relembrar alguns exemplos de adjunção, aqui na categoria de conjuntos, que vão servir de exemplos motivadores para a gente definir uma estrutura geral em qualquer categoria. Então, eu pego um conjunto A, né, eu digo que produto cartesiano com tracinho vai me dar um funtor que vai de 7 em 7, que é simplesmente tomar o produto por A, certo? E, bem, eu tenho aqui na categoria de conjuntos, esse funtor de tomar produtos tem uma adjunta à direita, que eu vou chamar de funtor ON. Chama de funtor ON porque isso aqui é simplesmente os homomorfismos de A. Só que eu quero generalizar isso para categorias gerais, né? E como eu estou trabalhando com categorias categorias concretas, esse ON aqui, para qual outra categoria que não seja 7, vai ser um objeto da minha categoria. Então, isso aqui internaliza o papel que esse objeto aqui cumpre na categoria de conjuntos. A ideia seria meio que essa. Deixa eu ver. Certo. E também, relembrando, eu defini o que seria o conjunto, o funtor pullback. Assim como eu tenho o funtor produto, eu vou ter o funtor pullback, que vai da categoria fatiada sobre y
Lembra, né, que são os morfismos, os objetos dessa categoria são os morfismos de x para y, tal, e os morfismos, né, nessa categoria vão ser triângulos comutativos, x, z, y, tem que ser rápido, né, triângulos comutativos, vai levar, né, esse funtor pullback vai levar um objeto sobre y em um objeto sobre x, que é simplesmente o pullback, certo? Esse é meu funtor. Outra coisa que a gente precisa relembrar é a equivalência entre a categoria slice e a categoria sobre x e a categoria de conjuntos indexados sobre x. Se eu tenho uma função, né, um morfismo sobre x aqui, eu consigo definir o conjunto indexado sobre x, ax para todo x pertencente a x, onde eu defino a de x, ax simplesmente como uma pré-imagem do x, certo? Isso vai me dar um conjunto indexado sobre x. E, conversamente, se eu tenho um conjunto indexado sobre x, eu consigo definir uma função, né, um objeto, e uma função sobre x, que o objeto vai ser simplesmente a união disjunta de todo ax, né, e a minha função vai simplesmente levar um x que pertence, aqui eu coloquei errado, um azinho que pertence a meu ax no seu respectivo x, certo? Agora, eu vou usar essa soma indexada para poder definir em, em set, né? E depois a gente vai generalizar dois funtores, um adjunto à esquerda, que eu vou chamar de soma dependente, ao funtor pullback, e um adjunto à direita, ao funtor pullback, né, que eu vou definir depois. Tá? Primeiro, vamos lembrar o que acho, não, eu posso falar disso depois. Vamos lembrar o que como que esse funtor é definido. Eu sei que o funtor pullback, se eu tenho f que vai de x para y, meu funtor pullback vai da categoria fatiada sobre y para a categoria fatiada sobre x, e a minha adjunta à esquerda vai no sentido inverso da minha categoria fatiada sobre x para a minha categoria fatiada sobre y, onde se eu pegar um conjunto indexado sobre x, eu vou levar em um conjunto indexado sobre y, onde, como é um conjunto indexado, eu vou definir para cada y a sua fibra. E a fibra em y é definida da seguinte maneira: ela vai ser a soma disjunta das fibras em x, tal que f de x é igual a y. Então, eu pego a pré-imagem, eu pego as fibras que estão na pré-imagem de y por f. Essa é a definição. E relembrando, usando essa equivalência entre categorias fatiadas e conjuntos indexados, eu tenho que o resultado de aplicar, se eu tenho B sobre Y, indexado sobre Y, o resultado de aplicar o funtor pullback, que eu vou denotar agora ele por ΔF, em B, né, que é isso, exatamente o funtor pullback em B, é o que a gente chama de reindexamento. Né, que ele vai simplesmente pegar para cada x em x, a fibra em y, a fibra de B em y, na verdade, a fibra de B em f de x, que aqui pertence a y. Isso está bem definido, é o que eu chamo de reindexamento. Eu tinha um conjunto indexado por y, aí eu reindexei ele a partir da função f para um conjunto indexado por x. Da mesma forma como eu tinha um adjunto à direita, que eu chamei de soma dependente, existe uma forma, né, uma maneira intuitiva de, de ver, né, na verdade. Né, um elemento daqui, né, um elemento desse objeto aqui, não, depois eu falo sobre isso, acho que no momento vai confundir um pouco. Vamos definir, então, o que seria o meu adjunto à direita do funtor pullback. Novamente, ele vai ter que pegar um conjunto indexado sobre x e mandar num conjunto indexado sobre y, né? E tal que na fibra y, agora, no lugar da soma, eu vou ter o produto. O produto na pré-imagem, né, de y por f, de todo, né, o produto de ax para todo x na pré-imagem de y por f, chamado produto dependente.
certo? Agora, eu defini o que seria uma categoria cartesiana fechada, vai ser uma categoria C com produtos finitos, tal que para todo A em C, né? Se tem produtos finitos, eu consigo definir esse funtor. Eu vou dizer que para todo A em C, eu vou ter uma adjunta à direita e vou chamar essa adjunta à direita de funtor ON, né? Seria como se fosse um ON interno dessa categoria. E definir como categoria localmente cartesiana fechada, uma categoria C, tal que para todo x em C, a categoria de fatiada de C sobre x é cartesiana fechada. E aí eu passei no final da exposição o seguinte teorema. Uma categoria C com pullbacks é localmente cartesiana fechada se e somente se, para qualquer função de f de x para y que eu pegue em C, vão existir as adjunções soma dependente e produto dependente. Né? Porque eu já assumi que C tinha pullbacks, né? Então pullback existe. Para ela ser localmente cartesiano fechada, basta eu mostrar que existe uma adjunta à esquerda e uma adjunta à direita. Que lembrando que são unicamente determinados a menos de equivalência de funtores. E aí, na aula passada, eu dei uma ideia, mais ou menos, de como que seria a ida, né? Não, isso. De como que seria a ida, e eu não consegui, não deu tempo de terminar a demonstração, e eu acho que ela ficou um pouco incompreensível. Eu já coloquei as notas de aula no, no site. Quem quiser ver a demonstração, assim, tomou 4 páginas. Acho que não daria para demonstrar mesmo com detalhes na aula passada. Mas quem quiser ver a demonstração com detalhes, tudo, né, passo a passo, eu deixei nas notas que estão no site. Só aí agora eu vou mostrar a volta, né? Se na minha categoria eu tenho somas dependentes e produtos dependentes, então essa categoria vai ser localmente cartesiana fechada. Ou seja, toda a fatia dessa categoria eu vou ter uma adjunto à esquerda, à direita do funtor produto. Tá? E aí um lembrete, deixa eu dar um zoom aqui. Como que funciona, né? Eu quero mostrar que a categoria Slice tem produtos. Não, tem, tem, tem uma adjunção por funtor produto, mas como que funciona um funtor produto na categoria Slice? Se eu pego a categoria C, fatiada sobre slice e fatia, né? Eu fico trocando. Se eu pego a categoria C, fatiada sobre X, aí aqui, nesse lembrete aqui, eu falo que A, assim, está indexado sobre X e B está indexado sobre X também, o produto de A por B vai ser simplesmente o pullback de B por A. E aí, no caso, esse pullback vai estar indexado por X, em X, né? Se eu pegar, pode ser, como é esse diagrama comuta, pode ser tanto essa composição quanto essa composição aqui. Mas eu vou considerar essa composição aqui, tá? Então, eu sei que minha categoria, né, eu assumi que C tem pullbacks, então toda categoria fatiada vai ter produtos, então eu vou ter funtor produto. E vou definir a minha adjunta à direita do funtor produto como essa composição aqui, ó. Primeiro eu aplico o pullback, né? Eu tô fazendo o ON de A, né? São o ON de A para cá. Então, primeiro eu aplico o pullback por A, depois eu aplico o produto dependente por A. E por que que isso é uma adjunta à direita do funtor produto? Porque o funtor produto, se a gente olhar nessa decomposição aqui, ó, ele vai ser simplesmente igual, né? Ele vai ser igual a você tomar o pullback a partir de A, que é o que eu estou fazendo aqui, né? Tomar o pullback a partir de A e depois compor com A, né? Se eu tomar o pullback a partir de A, eu vou ter a projeção de A.
Depois, eu vou compor com A, para ter o meu produto indexado sobre X. E aí, eu não comentei antes, mas eu falei na última aula que a adjunta à esquerda de qualquer morfismo vai ser simplesmente compor com esse morfismo, né? Então, é exatamente isso. Então, essa composição aqui faz exatamente o mesmo que o funtor produto. Mas, como a minha categoria, eu estou assumindo que ela tem pullbacks, somas dependentes e produtos dependentes, né? Eu vou conseguir, aqui, ó, eu vou ter uma adjunta à esquerda, vai ser simplesmente pullback. Aqui também eu vou ter uma adjunta, não, à direita, minto. Vou ter uma adjunta à direita, que é simplesmente pullback. Aqui, daqui para cá, eu vou ter outra adjunta à direita, que é o produto. Composição de adjunta é adjunta. Então, se eu compuser isso aqui com isso aqui, que é exatamente isso aqui, eu vou ter uma adjunta à direita disso aqui, que é o funtor produto. Então, isso aqui é a volta, né? A volta desse teorema é relativamente mais fácil de provar. E aí eu vou dar alguns exemplos, que também ficaram faltando na aula passada. O Hugo me sugeriu que eu falasse de álgebras de Heyting. Então, se eu falar alguma coisa errada, ele acho que ele pode me corrigir, né? Eu vou, primeiro, o que é uma álgebra de Heyting, né? Eu vou definir ela dessa forma, tem várias formas de definir. Todas vão ser equivalentes, mas essa forma aqui é que vai me ajudar melhor a dar o exemplo que eu estou querendo dar. E, primeiro, eu pego um conjunto parcialmente ordenado, né, e pego elementos A e B que pertencem a esse conjunto. Eu vou definir a interseção de A e B, né, na verdade, como o supremo de A e B. Ou seja, vai ser um elemento A, B, A interseção com B que pertence a A, para todo C pertence a A, C é menor que ou igual a A, e C é menor que ou igual a B, se e somente se C for menor que A interseção com B. E aí, em particular, se eu não sei, eu não estou garantindo que isso exista, tá? Que esse supremo exista. Em particular, né, se existir também, eu vou dizer que vou denotar por o supremo do conjunto vazio, e ele é definido, né, por essa definição, ele é dado por um elemento de A que todo C é menor que 1. Ou seja, é uma cota superior para esse conjunto. E, da mesma forma, eu vou definir a união com B, que vai ser o inf, e aí vai ser análogo, né? Você só inverte as setas. A união com B é definido por essa propriedade, A menor que C. Acho que eu inverti alguma coisa aqui, né? Aqui está invertido. Peraí. Beleza. A menor que C e B menor que C, se somente se A união com B, aqui também está invertido. A união com B menor que C. Né? Aí, de novo, eu vou ter o inf do conjunto vazio, eu vou denotar por zero, e nós vamos ter que C vai ser maior que ou igual a zero para todo C pertence a A, que vai ser a cota inferior. E aí, a gente vai dizer que um conjunto parcialmente ordenado é um reticulado se o supremo e o ínfimo existem para todos A e B, todo conjunto de dois elementos de A, incluindo o conjunto vazio. Ou seja, vai ter um elemento, uma cota superior, uma cota inferior, e eu vou conseguir construir o supremo e o ínfimo. Aí, eu chamei de plot twist. A gente pode ver uma categoria parcialmente, um conjunto parcialmente ordenado, como uma categoria. Eu digo que o objeto, eu vou denotar ela por A também. Eu vou dizer que os objetos de A são simplesmente os objetos da categoria A são simplesmente os elementos de A. E vou dizer que vai existir um morfismo de A para B, se e somente se A menor que ou igual a B, né? Caso eu não consiga comparar A com B, não vai ter morfismo nenhum. As identidades são triviais. Se a gente for olhar pela definição, né, o sup, né, que é A interseção com B, é o produto cartesiano de A em B na categoria que eu acabei de definir. O 1 vai ser meu objeto terminal. E, analogamente, A
união com B vai ser o coproduto, que eu não falei, né? Mas na categoria de conjuntos seria o mesmo que união disjunta. E zero vai ser o objeto inicial. Ou seja, eu vou ter um morfismo para A, para todo A pertencente a A. E aí a gente vai dizer que A, né, seja A, digamos, aí eu estou assumindo que A é um reticulado, tá? Vou dizer que A, um reticulado A, é uma álgebra de Heyting, se somente se esse funtor, que é equivalente ao produto, né, o equivalente ao funtor produto, tem um adjunto à direita. Esse adjunto à direita aqui, ó. E essa adjunta à direita, eu vou denotar ela por implicação. E se a gente for olhar a definição de adjunto, né, isso vai me dizer que os homomorfismos de A interseção com B para C estão em bijeção com os homomorfismos de A para B implica C, tá? Isso aqui é um elemento da minha álgebra, ó, tá? É um elemento. Aquele elemento ele vai internalizar a implicação. É mais ou menos a mesma ideia, né? Esse elemento da minha álgebra de Heyting, ele internaliza a noção de implicação. Equivalentemente, isso é o mesmo que dizer que A interseção com B, ou A e B, que eu estou falando interseção, mas pode ser conjunção ou disjunção. Eu troco isso todas, eu nunca fixo uma notação, sempre vou trocar essas palavras, que na minha cabeça é tudo igual. Mas eu estou dizendo que A interseção com B é menor que C, ou A e B é menor que C, se somente se A menor que ou igual a B implica C. E essa daqui é geralmente, quando você vai estudar álgebra de Heyting, né, sem ser usando teoria de categorias, essa aqui vai ser exatamente a definição que você dá pro conectivo implicação em uma álgebra de Heyting. Deixa eu ver, mandar uma mensagem. Sim, ínfimo, supremo, interseção, conjunção, isso aí eu sempre troco. E aí, conclusão, uma álgebra de Heyting é simplesmente um reticulado que, quando visto como uma categoria, é cartesiano fechado. Certo? E aí, eu não sei se eu pensei corretamente, mas fica uma pergunta. Uma álgebra de Heyting é localmente cartesiano fechado? Bem, eu olhei rapidamente assim, eu acho que não. Se alguém quiser conferir. Por quê? Na verdade, se você for olhar, o pullback, né, numa álgebra de Heyting vai ser, ou no reticulado, vai ser igual ao próprio ínfimo. Né? Isso é fácil de ver. Então, a minha adjunta à esquerda, o meu produto dependente vai simplesmente implicação. Até aí tudo funcionaria. O problema é que a implicação não está muito bem definida, porque não necessariamente, que na verdade, eu não tenho B implica C menor que ou igual a B. Então, a gente não consegue definir uma estrutura de categoria localmente cartesiano fechada em uma álgebra de Heyting. Outro exemplo que eu quero dar é o de prefeixes, né? Acho que ninguém falou de prefeixes ainda aqui, e eu acho que o Steve vai falar disso. Mas vai ser uma introdução bem rápida, porque isso aqui não é muito simples, mas vamos lá. Um prefeixe, seja C uma categoria qualquer, tá? Um prefeixe em C vai ser um funtor que vai da categoria oposta C para 7. Isso é um prefeixe. Né, tem que satisfazer os axiomas de funtor, etc e tal. E aí, se eu tenho dois prefeixes de C, op para 7, um morfismo do prefeixe F para o prefeixe G vai ser simplesmente uma transformação natural entre funtores. Não muda nada, né? Eu vou denotar por C chapéu a categoria de prefeixes e transformações naturais. Né? Categoria de prefeixes e transformações naturais. Aqui eu escrevi isso aqui só para mostrar que, como a gente está tratando de COP, né, a aplicação de f em uma função que vai de A para B
Vai mudar uma função que vai de f de b para f de a. Isso pode causar alguma confusão, às vezes ficar trabalhando com isso é complicado. E aí, é um teorema, né? Não tão difícil de mostrar, mas mais difícil do que eu gostaria para poder apresentar aqui. A categoria de prefeixes C chapéu é localmente cartesiano fechada para qualquer categoria. Você poderia tentar fazer essa construção, né, C chapéu aqui sobre F, são simplesmente as transformações naturais que vão de G para F, para qualquer prefeixe G. Você poderia tentar dar uma definição explícita, né? As coisas são bastante naturais, né? Se você definiu o funtor pullback, por exemplo, a partir nessa categoria de prefeixes, você vai usar simplesmente, você vai construir pontualmente. Então, vai levar, né, você pega, enfim, é bastante natural. Se alguém quiser tentar construir isso daí explicitamente, é um bom trabalho para ver se você entendeu o que são funtores e transformações naturais. Mas, assim, seria muita conta, né? Imagina, só o pullback já foi essa definição, a gente teria que definir o que seria o adjunto à esquerda, o que seria adjunto à direita, daria muito trabalho. E, geralmente, o que as pessoas fazem é usar um truque. O truque é o seguinte: se D é qualquer categoria, então D chapéu vai ser cartesiano fechado, né? Porque construir o funtor produto e a adjunta à direita do funtor produto é mais fácil. O funtor produto, né, se eu tenho dentro dessa categoria aqui, né, vai ser simplesmente dado por isso aqui. Se eu tenho um funtor F, um funtor G, produto de F por G vai ser dado pontualmente. Eu aplico, vai ser dado pontualmente, e ele vai ser para cada D, F de D, cartesiano, G de D, e para a função, você simplesmente usa a projeção, e, bem, essa definição aqui não vou entrar em detalhes. E, ademais, o funtor adjunto à direita do funtor produto dentro da categoria D chapéu também tem uma definição um pouco mais concisa, né? Ele vai ser dado por, né, se eu pego o F e aplico on G sobre F, né, aplico o funtor on de G, sabe? Ou seja, vai ser esse funtor aqui. Como a gente está numa categoria de funtores, isso aqui, né, esse aqui vai ter que ser um funtor, ou seja, um prefeixe de DOP para 7. Eu vou levar qualquer elemento Dzinho aqui no seguinte conjunto. Vai ser o conjunto de transformações naturais, que é esse conjunto aqui, transformações naturais em D chapéu, de Y de D, cartesiano F, para G. Y de D, para quem conhece, né, é o funtor de Oneda. Vai ser esse funtor aqui, que é o funtor. Então tem uma descrição mais simples, e o truque é o seguinte: se eu pego um prefeixe P na minha categoria de prefeixe C, na minha categoria C chapéu, vai existir uma categoria D e uma equivalência, né, de C chapéu sobre P, né, fatiado sobre P, e D chapéu. Ou seja, quando eu fatio uma categoria de prefeixes, eu consigo, né, eu vou ter outra categoria de prefeixes. Então, como eu provei que uma categoria de prefeixes é cartesiano fechada, isso aqui vai me dar o resultado que eu preciso. Vai dizer que C chapéu é localmente cartesiano fechado. Esse é o truque. Bem, aí agora, né, que é para entrar no assunto de fato da aula de hoje, eu vou falar um pouquinho
Não vai dar para falar muita coisa, mas eu acho que o básico vai dar para entender. E na verdade não tem muito segredo. Se você entende o que que é produtos dependentes e somas dependentes, né, na categoria de conjuntos, você já tem uma boa ideia para ter uma intuição do que seriam funtores polinomiais. E aí eu vou fixar a notação, porque às vezes essa notação aqui ajuda. Tá? Seja C, então, uma categoria localmente cartesiano fechada, eu vou dizer que um mapa assim. Eu vou fazer uma, né, vou copiar, é como se eu vou dar uma representação. Isso aqui não é a categoria de conjuntos, tá? Isso aqui pode ser qualquer outra categoria. Mas como a lógica interna vai ser mais ou menos a mesma, na verdade vai ser a mesma, eu vou dar uma notação de conjuntos para uma coisa que está acontecendo numa categoria que não é a categoria de conjuntos, mas que essa notação aqui vai funcionar como se fosse a mesma coisa, né? Então, também é um truque para você trabalhar melhor. Eu teria que provar, né, que a lógica interna é a mesma. Enfim, se você, à medida, eu acho que ninguém prova isso, né? À medida que você vai trabalhando com as coisas, você vai vendo que é consistente usar essa notação, porque tudo que vale para conjunto vale para qualquer categoria localmente cartesiano fechado, desde que você se apegue direitinho à notação. Então, um mapa, né? X para A dentro da minha categoria C, eu vou denotar ele, né? Não por acaso, de XA, tal que A pertence a A. De novo, vou falar pela última vez, isso aqui não é a categoria de conjuntos, é só uma notação, entre aspas, que eu estou dando. Uma notação bem sugestiva, mas é só uma notação, tá? Se eu tenho, aí, segundo, se eu tenho uma função, um morfismo, né, que agora eu não estou em conjuntos, e vai de B para A, eu vou definir o pullback a partir de F, né, de, eu acho que eu escrevi errado aqui, o pullback vai para, não, tá correto, né, que eu tô aqui, aí eu quero trazer para cá. Então eu vou fazer o pullback de X, né, que eu denotei assim, vai ser igual a x de f de A, x de f de B para B pertence a B. Ou seja, eu estou copiando aquilo que eu já tinha feito, estou dando uma anotação bonitinha, e assim sucessivamente, né? Se eu tenho de Y, que Y vai, é um morfismo para B, eu vou denotar a soma dependente em F de YB da mesma forma. Ah, isso aqui está um pouco diferente, né? Eu vou denotar assim. Somatório de B pertence a fibra de B em A, x de Bzinho, para todo A pertencente a B. E aqui, mesma coisa. Produto de B pertencente à fibra de B em A, x de B, para todo A pertencente a A. Tá? E aí, tudo que a gente fez anteriormente vai se repetir, porque a estrutura é a mesma. E vou definir, então, primeiro eu vou definir assim, aí depois eu vou falar por que essa definição vale, mas vou dar uma definição melhor, né? Eu vou dizer que um endofuntor, que é de C, que é simplesmente um funtor, que vai de C para ela mesma, né? Ele é polinomial se for equivalente a uma composição arbitrária de pullbacks, somas dependentes e produtos dependentes. Desde que ela faça sentido, claro, né? Por exemplo, se eu tenho uma, uma string, né? Uma string de funções, de morfismos na minha categoria C, é que F que vai de A para B, C que vai de G, G que vai de C para B, H que vai de C para D, U que vai de D para E, né? Para qualquer string de funções nesse tipo, não importa para qual sentido que você está dando para as funções, você vai poder construir pelo menos, ao menos, né, um funtor polinomial. Eu digo ao menos porque
eu estou querendo sair de um conjunto indexado sobre A e chegar num conjunto indexado sobre E. Né? Então, para ir daqui para cá, eu posso usar tanto o produto dependente quanto a soma dependente. Daí para vir daqui para cá, eu já só tenho uma opção, que é usar pullback. Daqui para cá, a mesma coisa, eu posso usar soma ou produto. E daqui para cá, eu posso usar produto ou soma. Né? Mas eu escolhi fazer assim. E aí, como que eu represento nessa anotação aqui que eu passei para vocês? Como que eu vou representar esse funtor polinomial aqui, que é a composição de todos esses? Bem, primeiro, pelo menos eu faço assim, né, para me ajudar. Eu quero levar um conjunto indexado sobre A, que é esse conjunto aqui, em um conjunto indexado sobre E. Então eu sei que eu vou começar de frente para trás, né? Eu sei que eu vou indexar sobre E, eu começo escrevendo isso daqui. Vai estar indexado sobre E. Aí agora, eu vou fazendo de daqui para cá também, né? Porque, na verdade, você lê assim, né? É esse aqui, o escopo de aplicação desse aqui é isso aqui, o escopo de aplicação disso aqui é isso aqui, e o escopo de aplicação disso aqui é isso aqui. Importante falar isso, né? Então, eu vou... isso significa que eu estou aplicando... E agora, né? Eu estou aplicando... Só um segundo. Tá, isso. Eu estou aplicando... Primeiro eu aplico esse, então esse vai ser equivalente a esse. Depois eu aplico esse, que isso aqui vai ser só a reindexação. Depois eu aplico esse, vai ser esse. Depois eu aplico esse. Eu vou... O sentido é o contrário, né? O que está mais para cá é o que está mais para cá. Eu vou fazer assim. Aqui, eu estou indexando sobre A. Eu vou escrever x de A. Eu vou aplicar... Aqui é um produto dependente, eu vou escrever um produto dependente. Né? Um produto dependente que vai levar em algo indexado sobre B. Uhum. Só que, aí eu tenho um detalhe, né? Um detalhe que é importante. Isso aqui é a função que reindexa. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que reindexar o meu B pelo meu G. Por isso que eu escrevi assim. Né? Então, aqui, meu X está dependendo de A. Então, aqui na base do meu π, eu vou ter que colocar um Azinho. Um Azinho vai pertencer a quê? Né? Vai pertencer a B. Mas B de quê? B, aí eu tenho que usar o pullback para fazer uma reindexação. Que eu vou colocar esse Gzinho aqui. Eu estou reindexando. Estou reindexando de uma coisa que depende de B, aí eu já estou indo direto para uma coisa que depende de C. Então eu já cheguei aqui. Isso significa que aqui eu vou ter uma soma dependente. Né? Uma soma dependente que está variando sobre C, então aqui vai ser C, e C está dependendo C está dependendo das fibras de outra função, que vai ser a minha função mu. Então, eu quero cair aqui, vai ser C de Dzinho. Então, para todo C pertencente à fibra sobre, seria, né, lendo na notação usual, seria a fibra sobre a fibra sobre H de Dzinho, que é isso que significa, né? C de D é igual a H menos 1. Então, isso. CD não é C aplicado em D, é C, H menos 1 de Dzinho, tá? Isso tem que ter em mente também. Aí, por fim, eu já estou aqui, eu vou para cá, usando esse produto aqui, né, de novo. O que está variando nesse escopo aqui, é o D. Então, é D pertencente à fibra de Ezinho, agora por U. É assim que eu vou denotar. Isso aqui, na notação que eu tinha dado antes, usual, é simplesmente essa aplicação de produtos aqui. E eu tinha falado, né, existe uma maneira, que aí já entra um pouco em teoria de tipos, só que eu não vou falar muito de teoria de tipos,
senão eu posso confundir vocês. Mas existe uma maneira bonitinha de ler, que é proposital, né? Mas quando você entra em teoria de tipos, você vai entender por que que a gente lê assim. Mas eu só vou falar e não vou explicar por quê. Você pode ler essa expressão da seguinte maneira: para todo Dzinho pertencente a D de E, existe C pertencente a C de D, tal que para todo Azinho pertencente a B, G, C, X de A. É como se X, e aí para quem é da lógica, né? É como se X fosse uma proposição que toma como input um valor de A. E aí, não vou entrar muito nesses detalhes para não confundir vocês, mas é como eu costumo ler essas coisas, como me ajuda a pensar. Tá, alguns exemplos. Mike, estão perguntando aqui se o produto seria conjunção. Tá, aí tem uns detalhes. O produto pode ser a conjunção, desde que ele não seja dependente, né? Como que eu explico isso? Eu não me preparei para explicar isso. Mas, sim, porque, na verdade, um produto dependente, digamos, A, B... Não, perdão. Deixa eu pegar uma caneta, porque isso aqui fica apagando. O produto dependente A pertence a B, aí B, tá. B está indexado sobre um C, X, A, né? Ele vai... isso aqui vai ser igual ao conjunto de elementos. O conjunto A, elementos A, tal que A. Esse A aqui pertence a um A. E X... não, eu escrevi errado, perdão. Troquei as... Troquei, tá. Bzinho pertencente a B de C, X de B. Isso aqui vai ser o mesmo conjunto que das duplas, né? B e X de B, que vai pertencer a X de B. Ou seja, isso aqui é uma função dependente. Por que a gente chama de função dependente, produto dependente? Porque a segunda coordenada vai depender da primeira, tá? Segunda coordenada vai depender da primeira. Então, isso aqui é uma função dependente, na verdade, onde o resultado da minha função, f de b, vai depender ah, do meu b. Né? Onde essa função vai chegar vai depender do meu b. Né? Então, eu estou saindo de b, mas chegando em vários conjuntos diferentes. Eu não estou chegando no mesmo conjunto. Aqui, ó, B, um Czinho aqui, esse conjunto vai depender de C, etc. Um Dzinho, aqui vai depender de D, conjunto D, certo? O que eu estou dizendo é, esse produto dependente, ele vai ser igual à interseção, ao inf, ou conjunção, quando o meu X não depende de B. Aí eu só vou apagar aqui, ó, quando o meu X não depende de B. Aí eu tiro as coordenadas. Isso aqui vai ser só um produto de xb vezes. Xb vezes, né? Aí você pode associar isso a como se fosse uma conjunção. Né? Mas aí a ideia é essa, né? Você vai ter produtos dependentes, somas dependentes. Somas dependentes é mais ou menos a mesma coisa. Você vai ser o conjunto de B, digamos.
Deixa eu apagar. Deixa eu apagar aqui e escrever. Agora, soma dependente. X está dependendo de B, tá? Então, isso aqui vai ser simplesmente o conjunto das duplas B pertencente a B. Aqui eu coloquei BC porque eu estou supondo que eu estou fazendo outra indexação, mas ignora. Vai ser o Bzinho e um XB pertencente a X de B. A diferença é que agora eu não estou pegando um único aqui. Pode ser, agora vai ser todos. O B, eu pego, né? Então, uma vai ser uma função, vai ser uma soma dependente, né? Vai ser em que o primeiro elemento, o segundo elemento depende, o conjunto no qual está o segundo elemento depende do primeiro elemento, certo? E aí, eu leio isso daqui, não vou entrar nesses detalhes, senão a gente vai perder muito tempo. Mas isso aqui dá uma interpretação construtiva para a lógica, porque eu considero os elementos que estão dentro de XA como as provas de que XA, né, que a proposição X aplicada em A é verdadeira. Então, é como se seria o container. X, o tipo X seria o container das provas, né? O tipo X de A são container das provas de que X de A é verdadeiro. É a interpretação que você dá na teoria de tipos. Bem, eu vou correr um pouquinho mais, porque senão eu não vou conseguir terminar a tempo. Deixa eu ver isso aqui. Eu queria dar alguns exemplos, né? Começando pelos exemplos triviais, eu vou passar um pouco mais corrido pelos exemplos, a gente conseguir chegar até o final. Um exemplo trivial é o funtor identidade. Ele é sempre polinomial. Por quê? Porque se eu estou pegando identidade aqui, né, esse funtor vai ser o mesmo que o pullback, né, vai ser o mesmo que pegar A para A, identidade. E aí, se eu tenho. Deixa eu fazer aqui. Mesmo que pegar A para A, e que é identidade. Aí eu fazer o pullback aqui, fazer o soma dependente ou produto dependente a partir sobre a função o morfismo identidade, vai ser sempre o funtor identidade. Então, eu posso escolher qualquer representação para o meu funtor identidade, né? Isso mostra que ele é polinomial. Eu coloquei alguns exemplos aqui, só para exemplificar como que funciona aquela notação, que tem alguns exemplos que geralmente são chatinhos, né? Que você tem que pensar muito para entender como que eles funcionam, né? Aqui eu estou pegando simplesmente o funtor polinomial produto dependente, porque uma única aplicação de produto dependente vai ser um funtor polinomial trivialmente também, né? Esse funtor, ele vai... E aí eu estou pegando ele, aplicando ele nessa função aqui, que eu chamei de t, que é o morfismo terminal de y para 1. Né? Por definição, se eu for lá abrir a definição da notação, um morfismo x que vai para y, ele vai ser levado pela soma dependente nisso daqui, na minha notação, né? Seria somatório de y pertencente a yzinho pertencente a yzão estrela. O que é isso? É a pré-imagem. Estrela é o único elemento que vive em 1, tá? Eu sempre vou denotar assim. Estrela é o único elemento que vive em 1. Então, seria para todo y, o somatório de x, para todo yzinho pertencente à pré-imagem de estrela. Y necessariamente leva todo elemento, T leva já necessariamente todo elemento de Y na estrelinha. Então, a pré-imagem da estrelinha é simplesmente Y. Isso daqui, portanto, vai ser simplesmente o coproduto de X cópias distintas de X. De Y cópia, né? O coproduto de uma cópia de X para todo Yzinho pertencente
a meu yzão, e se você for olhar analogamente, o mesmo vai valer para o produto dependente. Agora, esse caso é trivial. Esse caso aqui, na verdade, ele parece trivial. Na verdade, ele é trivial, mas às vezes as coisas triviais são muito mais difíceis de você entender. Deixa eu ver se vai dar tempo de falar. Acho que vai. O que acontece? Agora eu vou considerar um morfismo I que vai de 1, que é o meu objeto terminal, para Y. Esse morfismo, eu estou considerando a categoria de conjuntos, tá? Que vai ficar mais fácil. Mas esse morfismo, ele simplesmente está pegando algum elemento. Lembra que a estrelinha é o único elemento que vive aqui. Então, esse morfismo I, ele está levando o I, está levando a estrelinha em algum elemento y0 de yzão. Certo? Então, é como se esse morfismo aqui estivesse pegando um elemento que vive nesse conjunto, que eu estou chamando ele de y0. E aí vai ter um detalhe que, assim, é, a gente tem que pensar um pouco para ver por que isso vale. O que vai acontecer? Se eu aplicar o produto, não, a soma dependente sobre I em x, na minha notação eu vou ter isso aqui, ó. A soma de estrelinha pertencente a um y, é que um y não é um y não é a identidade, tá? Em y. Na nossa notação que a gente está usando, um y é a pré-imagem, né, de y, é a pré-imagem de i por y. Só que a pré-imagem de i por y, ela vai ser nula sempre que y for diferente de y0, ou seja, vai ser um conjunto vazio, e vai ser igual ao próprio x se y é igual a y0, que é o que eu escrevi aqui. Então, se eu for definir a fibra sobre y desse conjunto aqui, ela vai ser assim. Vai ser x se y é igual a y0, e vai ser um conjunto vazio se y é diferente de y0. E a função que eu vou ter aqui vai ser simplesmente uma função que colapsa o x no y0. Faz sentido, né? Vai ser uma função que leva todo x no y0. Agora o próximo é um pouquinho mais complicado. Deixa eu ver. Tá. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui para soma dependente, vou fazer para o produto dependente. Na minha notação, ficaria assim, né? É o produto de estrelinha que pertence à pré-imagem de y por i de x, para todo y pertencente a y. É, por definição, a fibra em y desse conjunto vai ser igual a esse produto aqui. Produto de x para todo i de estrela igual a y. O que vai acontecer? Quando y é igual a y0, eu vou ter um elemento aqui, né? Esse conjunto aqui vai ter um único elemento, que é vai ter um único elemento que vai ser a própria estrelinha, né? Então, eu tô fazendo o produto de x uma vez, que vai ser o x mesmo. Agora, tem um detalhe. Quando y for diferente de y0, né, esse produtório aqui vai ser um produtório sobre o conjunto vazio. E não sei se vocês lembram, mas eu comentei que o produto sobre o vazio é igual ao objeto terminal. Por quê? Porque lembra que dá um morfismo para um produto, né? Se eu tenho um morfismo de A aqui para um produto de dois fatores, é o mesmo que dá
um morfismo de A para o primeiro fator e um morfismo de A para o segundo fator. Se eu tiver 3 fatores, vai ser um morfismo de A para o primeiro, um morfismo de A para o segundo, um morfismo de A para o terceiro. Se eu tiver nenhum fator, né, vai ser o produto nulo, eu vou ter que um morfismo de A para o produto nulo, né, vai ser... Vai existir um morfismo de A para o produto nulo somente se eu tiver um morfismo para todo elemento desse conjunto nulo. Como eu não tenho nenhum elemento, a condição fica satisfeita por vacuidade. Por isso que isso daqui vai ser igual a 1, e esse produto aqui vai ser dado por essa expressão. Essa fibra vai ser dada por essa expressão. E aí, se alguém ficou confuso, é bem possível que tenha ficado, eu sugiro mostrar isso daqui, ó, que é a propriedade da adjunção. Você vai perceber que isso aqui faz sentido de verdade. A propriedade da adjunção, que é mostrar, aí eu vou dar um zoom. Nesse exemplo aqui que eu acabei de dar, você pega e tenta se convencer de que os homomorfismos que vão do pullback de Z para X estão em bijeção com os homomorfismos que vão de Z para o produto dependente de X. Em que X é esse mesmo X que eu estou falando aqui. E Z vai ser um elemento aqui, chegando em Y. Enfim, agora eu chego na última parte, em que eu vou falar... Ah, esse daqui é legal também, esse exemplo. Eu tô ficando com um pouco de medo de não ter tempo. Mas vou falar rapidamente, não vou dar muitos detalhes. Aqui eu mudei, eu percebi que escrever pequeno melhorava a minha letra. Então, eu passei só a escrever pequeno. Se eu tenho essa função aqui, estou na categoria de conjuntos, tá? Se você for abrir a definição, não vou abrir com detalhes, mas poderia ser um exercício também. Deixa eu fazer exercícios. Se você tem essa função aqui, essa função simplesmente, esse é o conjunto com 1, esse é o conjunto com 0, 1, esse aqui é o conjunto com 1 de novo. Essa função simplesmente leva 1 no 1, e essa função aqui é a função terminal que colapsa tudo no 1. Se eu pegar e fizer produto dependente composto com soma dependente, vai me dar essa expressão aqui. E se eu abrir essa expressão aqui, usando mais ou menos a mesma lógica que eu usei para esses outros exemplos mais triviais que eu dei anteriormente, eu vou chegar aqui se f aplicado em x, para qualquer x, vai ser simplesmente 1 mais x. Ou seja, eu estou simplesmente, esse funtor polinomial simplesmente pega um conjunto x e adiciona mais um elemento nele. Aí agora, na parte final da apresentação, eu vou usar como referência um workshop que o Richard Carney deu em 2021 para o Topos Institute. É, assim, a melhor introdução que eu já vi para funtores polinomiais. Então, eu vou simplesmente copiá-lo, mas vou citar que eu estou copiando ele, porque né, eu achei muito a forma como ele apresentou, e eu sugiro que vocês olhem também. Só uma coisa aqui que eu tenho que ver. Tá, vamos lá. Eu vou tentar apresentar isso aqui em 10 minutos. Eu acho que vai dar tempo. Ou se não der, a gente vai parando. Tá? Teorema. E aí eu vou colocar esse teorema aqui. Eu não vou mostrar, só vou dar uma ideia intuitiva de por que ele funciona. Todo funtor polinomial, né, da forma que eu defini anteriormente, ou seja, uma composição arbitrária de pullbacks, produtos dependentes, somos dependentes, admite uma representação canônica, como assim, dessa forma, né, uma composição dessa forma. Um pullback seguido de um produto dependente, seguido de uma soma dependente. Né, que nesse caso vai corresponder o seguinte string de morfismos. Um T que vai de E para I, um P que vai de E para B, e um S que vai de B para J. Tá? Como que a gente mostra isso? Eu não vou mostrar, mas vou dar mais ou menos a ideia.
Primeiro, a gente vai usar duas coisas. A primeira coisa que a gente vai usar é o que é chamado na literatura de condição de Beck-Shevely. A condição de Beck-Shevely vai te dizer que se você tem um quadrado comutativo dessa forma, e numa categoria localmente cartesiana fechada, você vai ter um isomorfismo entre essas duas composições. Se eu vier com o pullback para cá, depois com o produto dependente para cá, é a mesma coisa de eu vir com... É isso, né? Não, estou fazendo errado. Se eu vier do pullback com o pullback para cá, depois com a soma dependente para cá, é a mesma coisa de vir com a soma dependente para cá, depois com o pullback para cá, que é o que está escrito aqui. E a mesma coisa vale para produto dependente. Talvez eu tenha confundido as duas coisas, tá? Mas é soma dependente com soma dependente, produto dependente com produto dependente. E aí o que, que vai acontecer? Suponha que você tem um funtor polinomial que está dessa forma, em que você tem um sigma antes de um delta. Eu vou usar o Beck-Shevely, né? Se eu usar, eu vou, né, esse daqui é o meu F, esse aqui é o meu G, aí eu consigo fazer um pullback, isso vai me dar um U e um V, e aí eu aplico Beck-Shevely nesse pullback, eu vou ter que esse daqui, que é essa composição aqui, que está aqui embaixo, vai ser igual a essa composição que está aqui em cima. Ou seja, se eu tenho um funtor polinomial dessa forma, eu consigo encontrar um funtor polinomial equivalente, onde eu troquei o delta e o epsilon de lugar, usando a condição de Beck-Shevely. E analogamente, o mesmo vale para π. Se eu tenho um π seguido de um delta, eu uso a mesma construção, eu consigo encontrar um funtor equivalente, tal que π, né? Agora π vem depois do delta. Então eu consigo trocar deltas e πs. E aí, fato 2. Né? Eu tinha usado a identidade de Beck-Shevely, eu vou usar outra identidade. Né? Vou só citar, não vou entrar muito em detalhes do que é essa identidade. Mas, se eu tenho aqui um... Já vou colocar aqui, tá? Se eu tenho aqui um sigma seguido de um π, né? Que vai estar representado assim. Não, ele vai estar representado assim. Né? Aqui está o meu G, aqui está o meu F. Né? Eu pego, aplico π em F. Eu vou ter um morfismo aqui. Eu vou ter um morfismo aqui, que vai ser a counidade dessa disjunção. Não vou entrar em detalhes. E aí eu consigo fazer o pullback. Né? Fazer um pullback desse diagrama. Para todo, sempre que eu tenho um sigma, depois um π. O que acontece? Se eu usar Beck-Shevely, as adjunções e esse pullback aqui, eu vou partindo de um diagrama como esse, que é esse que está aqui em cima, eu consigo criar um diagrama como esse. Ou seja, se eu tenho um π, um sigma seguido de um π, eu consigo um funtor equivalente, que vai ser um delta seguido de um π seguido de um sigma. E aí, se eu usar essas três trocas que eu defini anteriormente, eu consigo mostrar que para qualquer composição de funtor que você me der, qualquer composição de deltas, πs e sigma que você me der, eu consigo encontrar um funtor equivalente que vai estar nessa forma canônica aqui, usando aquelas três operações que eu defini. Aí, sendo assim, como eu tenho uma forma canônica, e essa forma canônica é unicamente determinada, como eu tenho uma forma canônica, eu posso redefinir a minha noção de polinômio para que fique mais bonitinho e eu consiga trabalhar melhor com polinômios. Seria o seguinte: se eu tenho E, uma categoria localmente cartesiana fechada, um polinômio, que eu chamei de P, em E, vai ser simplesmente uma sequência de morfismos dessa forma aqui, ou seja, na forma canônica. Eu vou dizer, né, que o funtor polinomial FP associado a P vai ser essa composição canônica. Né? Para ir daqui para cá, eu aplico o pullback. Para ir daqui para cá, eu aplico o produto dependente. Para ir daqui para cá, eu aplico o sigma. Né? Se eu for colocar essa composição naquela notação canônica
que eu dei no começo, daria isso daqui, né? Eu leria isso aqui assim: existe A pertence a A, tal que para todo B pertencente a B de A, vale X de S de B. Eu leria assim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo. Ah, isso aqui é chamada de lei da distributividade. Tem uma curiosidade, deixa eu ver se eu falei sobre ela aqui. Tá. Não, vou falar primeiro de composição de polinômios, tá? Se eu tenho um polinômio que vai de I para J, e um polinômio que vai de J para K, lembra que eu estou falando de polinômio, né? Não de funtor polinomial. Funtor polinomial vai ser, então, pela definição que eu dei da última vez, vai ser o funtor que é associado a um polinômio, né? Porque né, por causa daquele teorema sobre a forma canônica. O que eu quero? Eu vou querer construir, então, um Q. Se eu tenho P de I para J e Q de J para K, eu vou querer compor Q com P. Como que eu faço isso? Eu vou usar simplesmente pullbacks e a distributividade, né? Eu vou querer ter uma coisa mais ou menos assim. Em cima, vermelhos, do lado verdes, do lado direito verdes, e do lado esquerdo pretos. Então, assim, eu vou começar a desenhar o diagrama aqui. Eu vou usar um... Vai ser mais ou menos assim. Desse lado, eu vou usar a minha regra da distributividade para poder ganhar um pullback aqui. Não, primeiro, estou fazendo errado, né? Primeiro, desculpa. Eu vou fazer o pullback aqui, tá? Fazer um pullback. Fazer esse pullback aqui. Depois, agora eu vou usar a regra da distributividade para criar outro pullback, que vai ter esse formato aqui, né? E aqui do lado esquerdo eu simplesmente vou fazendo pullbacks. Os pullbacks usuais. Isso é um pullback, isso é um pullback, isso é um pullback. Então, a composição de dois funtores polinomiais vai ser simplesmente esse polinômio aqui. Que tem uma descrição explícita, mas eu acho que não vale a pena mostrar agora. Quem quiser pode ver, tem também, né, que aí é mais complicado, mas tem o paper do Koch com... Eu não me lembro se era com o Gambino. Deixa eu dar uma olhadinha. Me perdi. Tô achando. Isso, achei. É o paper do Koch com o Gambino. Vai lá, vai estar a expressão bonitinha lá, vocês podem olhar. Tem algumas coisas do Spivak também, e o Spivak escreve muito bem. Ele dá muitos exemplos. Esse paper é de 2010, no Archive, pelo menos. E aí, se a gente usa Beck-Shevely e distributividade de novo, as propriedades de Beck-Shevely e distributividade, a gente consegue mostrar que o funtor polinomial associado ao polinômio Q composição com P é igual ao funtor polinomial associado a Q composto com o funtor polinomial associado a P. E tá acabando, eu vou falar uma curiosidade, depois eu vou definir o que seria um morfismo de polinômios, mas antes eu vou falar essa curiosidade e eu vou encerrar a exposição de hoje. Tá, uma curiosidade que tem a ver com a lei da distributividade. E, bem, para quem é da lógica, aqui é uma curiosidade legal. Se eu pegar o meu pullback de distributividade, que define a minha lei de distributividade, colocar ele na categoria de conjuntos, e simplificar um pouco para poder ficar mais fácil de ler, eu teria a seguinte expressão, né? Que se eu fosse ler usando aquela leitura meio lógica que eu estava fazendo, vai me dizer que para todo A
Azinho pertencente a A existe se, né? Dizer que para todo A, Azinho pertencente a Azão, existe B pertencente a B de A, tal que vale C de A a B, é o mesmo que dizer que existe uma função f que vai, uma função dependente f, que leva Azinho em B de A, tal que para todo A pertencente a A, vale C de F de A. Né? Se você colocar com lógica de primeira ordem, essa formulação seria equivalente ao axioma da escolha. Então, essa regra de distributividade completa aqui é uma forma, né? Seria uma forma de representar o axioma da escolha na teoria de tipos. Ou seja, funtores polinomiais satisfazem o axioma da escolha, em certo sentido, que talvez a palestra do Steve deixe mais evidente, mas eu não sei se ele vai falar disso. Para concluir, eu vou definir o que são funtores, morfismos entre polinômios. Né? Na verdade, eu ia abrir essas contas aqui na categoria de conjuntos, mas como meu tempo já acabou, eu vou só dizer que se eu tenho polinômios em set, ou em qualquer categoria arbitrária, localmente cartesiano fechada, né? Um polinômio P vai ser essa sequência de cima, polinômio Q vai ser essa sequência de baixo, dá um morfismo de P para Q, vai ser simplesmente um morfismo de B, um morfismo F de B para C, para o qual eu vou fazer um pullback, e depois eu vou dar um morfismo G desse pullback para E. E aí, se você abrir as definições, etc., você vê que isso faz sentido na categoria de conjuntos, que isso de fato te dá uma transformação natural, mas que se você tentar para outras categorias localmente cartesianas fechadas definir um morfismo simplesmente como uma transformação natural, vai dar errado. É isso. Obrigada, Mike. Te agradecer aqui por finalizar esse mini curso, deixar a gente mais preparado para a palestra do Steve. Gostaria de saber, a gente tem perguntas, comentários? Deixa eu ver Tem aqui na curiosidade, essa função é uma função testemunha? Bem, eu não sei o que seria uma função testemunha, né? Mas pode ser que sim. Porque, na verdade, em teoria de tipos, aqui, na verdade, o que você está fazendo é dizendo que você vai poder especificar uma função que vai ser levada uma função f. O axioma da escolha ele surge aqui, né? Está dizendo que você vai poder criar uma função f que vai de. Ela é dependente, tá? Mas vamos supor que ela vai de A para B, tirar a dependência. Só que a grande questão é, você não está dizendo como que você vai criar essa função. Você não está dizendo qual, você não consegue, esse axioma aqui não te dá uma forma de associar para cada elemento de A um elemento de B, né? E isso em teoria de tipos é meio que, a galera não gosta muito, né? Você não sabe descrever a nível dos tipos, a nível dos termos, né? Na verdade, que chama em teoria de tipos, o que seria essa função? Só simplesmente dizendo que ela existe, que é mais ou menos o axioma da escolha, né? Temos mais perguntas? Então, vou agradecer ao Mike novamente. Obrigada, Mike. E fechar aqui a gravação.